Pedro Duran. A Marina já nos adiantou que teremos um Lula muito mais falador, né? E os ministros ouvindo mais tudo o que deve acontecer e ser centralizado ali nessa discussão. A Renata também já está aqui conosco. Pedro, eu te pergunto, o que a gente pode ter de assuntos nessa reunião hoje? A Marina já adiantou, um Lula que vai falar mais e não vai ser de fato uma reunião ministerial, algo muito mais descontraído. O balanção fica para o ano que vem. É isso. Obviamente, o primeiro ato da reunião vai ser os ministros reencontrando com o presidente Lula depois da recuperação dele e o cumprimentando, desejando sorte, saúde nessa nesse novo momento depois da recuperação, né? Então, vai ter esse momento ali mais próximo de relação dele com os seus ministros, com o primeiro escalão do governo. Tem dois assuntos importantes que devem aparecer nessa reunião, nesse almoço de hoje. O primeiro deles, a gente já falou aqui, é a questão do mercado financeiro, do dólar, da economia. A reunião acontece num dia seguinte à aprovação do pacote de ajuste fiscal e isso tem um impacto real sobre as dinâmicas e estratégias do governo para o ano que vem. Então, a agenda econômica deve ter um espaço importante nesta reunião, segundo os ministros com quem eu conversei, por causa do momento, porque o momento pede esse protagonismo também de Fernando Haddad, que é um dos ministros mais importantes no Palácio do Planalto. Tem um segundo aspecto que também é importante, que também deve aparecer nessa reunião, justamente pelo perfil dela de ser uma reunião de balanço do ano, olhando para 2025, que é um assunto que a Renata já trazia, que é o gargalo na comunicação do governo. O governo não consegue se comunicar como gostaria. Vou repetir, o governo do presidente Lula não consegue se comunicar com a população como gostaria. E o impacto disso acontece especialmente na aprovação do governo e na dificuldade de poder explicar para as pessoas regras, ideias e divulgar os seus projetos. O governo tem projetos incríveis. O projeto Pé de Meia, por exemplo, é um projeto muito positivo para a educação. Todo mundo elogia o Pé de Meia. Ele é usado por governos de esquerda e de direita no Brasil inteiro. É um projeto muito bom, mas o governo não consegue comunicá-lo bem. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com os projetos de financiamento habitacional, que ajudam a construir moradia popular e dar oportunidade para as pessoas adquirirem suas casas e até mesmo terem uma condição de vida melhor. São projetos muito positivos, mas são mal comunicados. Então, um dos pontos que deve aparecer com muita força nessa reunião de hoje é algo, né, Renata, que o próprio Lula já tinha reclamado, que é a comunicação do governo, e que também tinha sido criticado pelo próprio PT. Então, a situação do ministro Paulo Pimenta não é das melhores. Mas ainda assim ele é uma pessoa muito próxima do presidente Lula. Lula confia muito no Paulo Pimenta como se fosse um soldado. Sabe soldado a quem você atribui uma missão e você sabe que ele vai fazer de tudo para cumprir? E ele tem meio um jeitão de cão de guarda também, o Paulo Pimenta do Lula, de proteger o Lula, de tentar blindar o Lula de uma série de elementos relacionados à imprensa, ao jornalismo, mas também a fatores externos, a outros elementos que pesam na comunicação do governo. Mas a gente sabe bem, não é, Pedro, que às vezes esses soldados eles precisam ser reposicionados. É isso. Né? Não dá para deixar, às vezes, ele ali no front, então a gente remaneja e coloca ele um pouco aqui mais do meu lado. Continua sendo meu cão de guarda, mas ele fica aqui do meu lado. É isso. Não precisa ficar na frente, né? Exatamente.